Fala galera, aqui é o Gabriel. O Batman é muito conhecido pelo seu preparo. O famoso roteirismo, que ajuda a derrotar qualquer adversário. E nesse vídeo a gente vai ver as maiores humilhações que o Batman já impôs a outros heróis. Sabe, aquele momento que o roteirismo falou mais alto. Muito bem, gente, tem muito assunto nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Valeu, gente, muito obrigado e vamos começar com a primeira. Começamos a lista com um personagem da Marvel. No segundo crossover entre Batman e Punisher, o anti-herói da Marvel esteve prestes a matar o Coringa. Contudo, o Batman aparece dizendo que não é bem assim que as coisas são resolvidas em Gotham. E então, eles acabam caindo no soco. O Batman se permite levar um soco e diz que isso só iria acontecer uma única vez. Então, ele joga Frank Castle para longe e ameaça o personagem, falando que se ele voltar para Gotham, o destino dele vai ser Blackgate ou Arkham. O Castle fica com cara de poucos amigos e decide voltar para casa, após dizer que odeia Gotham City. E nessa lista ainda tem uma outra vez que o Batman humilhou um personagem da Marvel. Mas agora vamos seguir essa lista com um dos momentos mais exagerados da história do Batman. E claro, esse momento foi escrito pelo Scott Snyder, lá na saudosa run dos 952 no Endgame. Aqui o Snyder deu uma forçação de barra e fez o Batman derrotar a Liga da Justiça inteira, numa única tacada. Isso aconteceu nos 2 primeiros capítulos da saga Endgame. Toda a Liga é infectada pelo gás do riso do Coringa, e isso sem muita explicação. E eles atacam o Batman em Gotham. Quem começa o ataque é a Mulher Maravilha. O Batman executa um plano para evacuar a cidade e conseguir lutar tranquilamente com os heróis. O morcego utiliza sua armadura Justice Buster para enfrentar todos eles. A Mulher Maravilha é derrotada ao ser induzida a ter visões de que está enfrentando o Batman. Contra o Flash, o Batman utiliza o sistema de computador da armadura para lançar um batirangue perfeito e fazer o herói tropeçar nele. A melhor de todas é contra o Aquaman, que faz aqui todo um discurso contra o morcegão, mas o herói só responde jogando uma borracha, que prende o Rei de Atlântida. E por fim, temos o Superman. Aqui o duelo é mais parelho. Eles lutam com vários socos trocados, até que chega o momento em que o Super tira o Batman da armadura e leva ele para o céu. Contudo, na hora certa, o Batman consegue utilizar uma espécie de chiclete de kryptonita e derrota o Superman. E o pior é que eu nem tô inventando isso. É o próprio Alfred que diz que é um chiclete de kryptonita. E bem, a seguinte envolve o Espectro, que, como vocês sabem, é uma entidade dentro da DC, uma das entidades mais poderosas da DC. Como que o Batman poderia humilhar o Espectro? A verdade é que os roteiristas sempre dão um jeito. E isso aconteceu quando o Espectro era o detetive Crispus Allen. Em Tales of Unexpected número 4, assassinatos de bandidos estão acontecendo em Gotham. Batman aparece para investigar e logo descobre que um fantasma havia sido visto. Pela forma que as mortes são apresentadas, tudo realmente aponta para um caso sobrenatural. E é justamente isso. Quem está por trás das mortes é o Espectro, que está punindo os bandidos e fazendo sua própria justiça. Na delegacia de Gotham, o Espectro aparece para punir mais uma pessoa. E ele chega com muita presença na sua forma gigante. Contudo, o Batman aparece e dá um mega chute no Espectro. Na sequência, o herói se pergunta como que isso é possível, pois o Espectro é uma entidade. Ele diz que apenas permitiu que o Batman tivesse essa pontinha de felicidade. O Homem-Morcego pede para ele não punir o bandido, pois o sistema penitenciário irá puni-lo. O Espectro não concorda, mas então o Batman ordena que ele saia da cidade. Mas o Espectro diz que não vai. Então o Batman fala para ele sair de sua cidade, ou ele vai descobrir uma maneira de como tirá-lo. E essa ameaça realmente funciona. O Espectro decide sair da cidade. E ok, tecnicamente o Batman não derrotou, mas convenhamos que foi uma baita de uma humilhação. Você sair da cidade porque o Batman mandou você sair da cidade. E não era qualquer herói, não era qualquer amiguinho do Batman.
Pô, era o espectro. Mas agora sim, vamos para realmente o momento que o Batman surrou o seu adversário. E é com certeza o momento mais conhecido dessa lista. Sem sombra de dúvidas, em Cavaleiro das Trevas, o Batman velho enfrenta o Superman com o apoio do Arqueiro Verde. Na história, o Clark, embora um amigo de Bruce, é ordenado pelo governo dos Estados Unidos para acabar com as atividades ilegais do morcego na cidade. O Superman obedece à ordem, e ambos entram em conflito no meio de Gotham. O herói utiliza uma armadura especial, e depois de atrair Superman para sua armadilha, o Arqueiro Verde acerta uma flecha de kryptonita que explode em pó no herói azulão. Isso permite ao Batman a nivelar sua força contra o Clark. A luta é tensa, mas o Batman dá uma surra e um discurso inesquecível para o Superman. Ao final, ele finge ter sofrido um ataque cardíaco para que todo mundo pense que ele morreu. Depois, o Clark percebe o plano do Batman e decide deixá-lo em paz. Não tem jeito, né? Esse vai ser sempre um dos momentos mais icônicos e lembrados da história do Batman. É muito maneiro, né? Quer dizer, não é tão maneiro pros fãs do Superman, né? Mas pra quem é fã do Batman, sem dúvida é. E bem, seguindo aqui com a lista das humilhações que o Batman já proporcionou, é claro que a gente tem que citar um novo deus. E o Batman já humilhou um novo deus. Eu estou falando do Orion. E ok, tecnicamente o Orion não é exatamente um super-herói, mas eu estou incluindo aqui, tá? Vamos fingir que ele é. E também porque esse momento é tão legal, ele é tão icônico, ele é tão histórico que não tem como deixar de fora. Para quem não sabe, o Orion é filho do Darkseid que cresceu em Nova Gênesis. E por causa disso, ele precisa se policiar para controlar os seus instintos e o seu próprio preconceito com a população que não vive em Nova Gênesis, os insetos. Em Odisseia Cósmica, uma bomba é colocada na Terra e entra aqui o Forrageador, um inseto que vive no planeta de Nova Gênesis. Os insetos são considerados uma raça inferior por algumas pessoas em Nova Gênesis, e por isso sofrem preconceito. Não faz muito tempo, mas o Forrageador apareceu aí no desenho do Justiça Jovem. Enfim, Forrageador e Batman acabam sendo responsáveis em deter a bomba da Terra explodir. E o Forrageador se sacrifica para salvar o planeta que não era nem dele. No final, Batman retorna para Nova Gênesis junto com o corpo do Forrageador. Todos ficam sabendo do que aconteceu, e Orion, com toda a sua arrogância, diz que o inseto fez algo de útil no final das contas. Imediatamente, o Batman dá um socão no Orion, e diz que o nome do inseto era Forrageador. O Orion apenas fica ali, quieto, e se retira. No final da história, o seu pai adotivo, o Pai Celestial, manda levar o corpo do Forrageador até o reino dos insetos, para ele aprender sobre igualdade. E pra mim esse vai ser sempre um dos momentos mais legais do Batman, né? O jeito que ele defende o Forrageador, depois de ele ter passado toda a história, e o vínculo entre os dois é bem legal na história. Você realmente sente muita raiva pelo comentário do Orion, e a defesa do Batman pelo seu amigo é justíssima. Um belíssimo momento do Batman. A gente começou falando de um crossover com a Marvel, mas também tem uma outra humilhação do Batman com uma outra franquia muito famosa, Tartarugas Ninjas. No crossover entre Batman e Tartarugas Ninja, o primeiro encontro do Batman com as tartaruguinhas foi um tanto quanto previsível. Quer dizer, eles acabam lutando como em todos os outros crossovers da Terra. E aqui o detetive dá uma surra em todas elas, mesmo contra as 4 ao mesmo tempo. O herói de Gotham consegue ter toda a situação sob controle e utiliza as armas das tartarugas para vencê-las. A sequência dessa luta é bem impressionante, muito por causa dos desenhos, que são incríveis. Quando o Batman estava enfrentando o Leonardo, o Mestre Splinter aparece. O Bruce fica intrigado ao ver um rato gigante falante. E eles lutam, mas o Mestre Splinter utiliza uma bomba de fumaça para fugir junto com seus pupilos. E pra mim essa foi uma baita de uma humilhação. Eram as 4 tartarugas e elas não conseguiram vencer do Batman. Na animação, pelo menos, é um pouco mais parelho. Inclusive, a animação é excelente. Tão boa quanto o HQ. Mas, poxa, precisar que o seu pai interceda na luta, e que no caso é um rato gigante que domina artes marciais, é um tanto quanto humilhante, né? Foi bem humilhante para as tartarugas. Agora, de todos os feitos que a gente vai citar aqui nesse vídeo, eu acho que não tem nenhum, mas nenhum mais forçado do que esse que aconteceu num crossover da DC com a Marvel. E foi quando o Batman humilhou o Hulk com apenas um golpe. Pois é, isso aconteceu. Na história, o Dr. Bruce Banner está trabalhando nas empresas Wayne, até que o Coringa aparece para roubar uma arma. Os capangas do Coringa impedem que o Banner acionasse o alarme. E assim ele fica com raiva, e surge o incrível Hulk.
O Verdão ataca os capangas e fica fora de controle. É nesse momento que surge o Batman. O detetive tenta acalmar o Hulk, mas o Coringa interrompe o morcego e consegue convencer o Verdão a atacar o Batman. Assim, eles iniciam uma luta. Com mais agilidade, o Batman consegue desviar dos golpes do Hulk e tenta aplicar alguns golpes nele, mas não surtem efeito no primeiro momento. Então, o Hulk consegue agarrar o Batman pelas costas, que quase fica sem opções. O morcego contra-ataca com 2 socos nas orelhas do Verdão, que enfim solta o Batman. O herói utiliza um gás do sono para colocar o Hulk para dormir, mas o Verdão Esmeralda da Marvel segura a respiração e não inspira o gás. É nisso que o Batman força ele a respirar, ao dar um chute em sua barriga. E assim, o grande Hulk respira o gás e acaba dormindo. Pois é, o morcego acaba vencendo o duelo com o Hulk, que volta ao normal após dormir. Não quero dizer nada, né? Mas na nossa contagem aqui tá 2 pro Batman, 0 pra Marvel. Enfim, vamos pra última humilhação que o Batman propôs, e aconteceu justamente com o Lanterna Verde Hal Jordan, na infame história Batman e Robin All Stars, que é considerada por muitos como uma das piores HQs que o Batman já teve. Mas não é porque é uma HQ ruim do Batman que não vai ter forçação de roteirismo e não vai ter o Batman farmando aura, porque tem os dois. O momento que eu tô dizendo aconteceu na HQ número 9. Nela, o Batman se encontra com o Lanterna Verde Hal Jordan, numa de suas salas de segurança. Só que tem um detalhe. Ele mandou o Robin pintar toda a sala, inclusive ele, de amarelo, pois essa é a fraqueza do Lanterna Verde. E isso vem de uma coisa super antiga que dizia que o Lanterna Verde não conseguia fazer efeito na cor amarela. É meio idiota, eu sei, e o próprio Frank Miller, que é o autor dessa história, tem noção que é um tanto quanto idiota, e é por isso que ele tá fazendo esse momento para debochar da fraqueza. O Batman fala que essa é a fraqueza mais idiota de todos os tempos. É tão bizarro que o Batman até oferece uma limonada pro Hal Jordan, só como forma de deboche. A questão toda do confronto é porque os métodos do Batman nessa HQ são bem violentos, e isso acaba irritando o Hal Jordan. Só que como dá pra ver nessa imagem, o Bruce não tá nem aí com o que o Lanterna tá falando. Ele faz tudo isso só pra provocar o Hal, que eventualmente dá um soco no Batman. As provocações do morcego só aumentam, e Hal decide sair dali. Mas nisso, ele descobre que está sem o seu anel, e que o Robin tinha tirado dele sem ele perceber. O Lanterna parte pra briga, e então é simplesmente humilhado pelo Dick Grayson, que tinha acabado de se tornar Robin, o que só aumenta a humilhação do Hal por perder para um adolescente. Para piorar, o Robin quebra sua traqueia, o que força o Batman a fazer uma traqueostomia com um canudinho. Ah, Frank Miller, dá pra ver quem que você prefere mesmo, né? Você odeia os Lanternas Verdes. Mas essa daqui, sem dúvida, é uma grande humilhação. Algumas pessoas não contam tanto porque a HQ é bem ruim, né? Mas fazer o quê? A HQ foi publicada, a HQ existe, então conta. E eu não sei por que os escritores da DC gostam de fazer o Batman humilhar o Hal Jordan, porque lá depois do 952 tem toda aquela cena que o Batman tira o anel do Hal Jordan bem rapidamente, que é um outro momento humilhante pro Lanterna. Enfim, gente, esses são alguns momentos que eu separei aqui do Batman humilhando os heróis da DC, e também da Marvel, e também Tartarugas Ninja. Mas claro que tem muitos outros momentos que o roteirismo do Batman falou mais alto. E a gente pode fazer outros vídeos como esse no futuro, caso dê views e caso vocês comentem aqui. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Tali DC. E esse foi o vídeo falando das vezes que o Batman humilhou heróis. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.